sobre dores e feridas. Dores, feridas na alma, no nosso emocional, no nosso interno, que refletem exatamente no nosso externo. Esse tema de hoje ele é tão importante, tão significativo, que não existe, a gente está aqui para alguma coisa. A gente está aqui por algum motivo, a gente está aqui por algum propósito. Bom dia, Teca, abrindo essa live para falar sobre dores emocionais e entender que toda dor existe um porquê dessa dor, que existe um objetivo com essa dor. Então, oficialmente, sejam bem-vindos, bom dia, quem vai assistir depois, ao replay dessa live, vamos mandar para mais pessoas. E entender que hoje, quando eu vou falar sobre dores, entender sobre como a gente fala sobre essas feridas que a gente sentiu muitas vezes ao longo de muitos anos, que vem da nossa infância, o que ela reflete no nosso dia a dia? O que ela traz pra gente de ensinamento? Hoje é minha 62ª live aqui, que cada dia que passa eu acredito que existe um propósito do que eu estou fazendo aqui, do para que eu estou fazendo aqui, de todas essas dores e feridas emocionais que eu curei, que hoje você pode também estar passando por alguma coisa e não sabe mais como lidar. Às vezes você acha que você perdeu as suas forças, perdeu a sua paz, perdeu a sua coragem, perdeu a vontade de seguir adiante, a vontade de recomeçar. Dores e feridas emocionais vão muito além porque elas interferem e impactam no nosso dia a dia. E quando eu venho com essas lives aqui de 30 minutos, que eu chamo de layout 30, justamente é para te mostrar o quanto dá para você reorganizar, reprojetar o seu relacionamento, a sua vida, a sua casa. Afinal, a vida é tão breve, a vida é tão curta. Ela está aqui, está mostrando pra gente um caminho. Às vezes esse caminho pode ser extremamente torto, pode ser de altos e baixos, pode ser de grandes escaladas, mas pode ser de grandes tombos também. A gente ouve isso, desde criança, que quanto maior o lugar que você sobe, maior é o tombo. Mas por quê? Por que isso acontece? Como lidar com isso? Como pegar disso e disso ser uma ferramenta para você ir além, para você dar mais um passo. E não pegar aquilo para você e trazer isso para você com angústia, com dor, com sofrimento e paralisar a sua vida. Sejam bem-vindos. Vamos convidar mais pessoas para estar aqui. Afinal, não existe ser humano que não passa por um sofrimento. Passa ou está passando ou passará. Eu estava num evento em 2019 e foi muito marcante um depoimento de uma médica. Essa médica, ela se chama Ana Cláudia Arantes, acho que é esse o nome dela. Ela é diretora do Hospital de Clínicas de São Paulo de Cuidados Paliativos. O que significa isso? São as pessoas que estão à beira da morte, que não tem mais nenhum tratamento que a medicina possa fazer, a não ser acolher essas pessoas até elas realmente partirem. E nesse momento ela trouxe uma passagem de um jovem que estava lá aos 40 anos e não tinha mais o que ser feito pela vida dele. Ele tinha 40 anos, ele tinha um filho de 8 anos e todos os dias os médicos vinham tentando acalmar a dor para ele ter uma sobrevida melhor, melhores condições para chegar até o fim. E ele sempre tinha mais esperanças que os médicos. Os exames vinham ruins, os médicos olhavam para aquele exame sabendo que a hora dele estava chegando. E um dia ela foi conversar com ele, como médica, diretora desse hospital, ela foi conversar com ele porque ela via em ele em algo diferente. E ele falou para ela, e depois eu fui até pesquisar sobre isso, que existe, e isso é muito, muito concreto na nossa vida, concreto na minha como concreto na sua, um livro de 2 páginas na nossa vida. Aquele livro, ele mostra que aquele dia que você está tendo hoje, que pode estar sendo maravilhoso, ele está acontecendo hoje, agora. E ele, na próxima página, vai ter um dia onde tudo vai desabar. Tudo pode ruir, tudo pode cair. Mas esse livro nosso da vida, de 2 páginas,
Você fica às vezes na página de está tudo bem e às vezes na página que está tudo mal. E como você dá a volta por cima? E justamente ele falou, a vida é assim, é um vai e vem, é um ciclo. Você vai ter horas que você vai estar no seu auge e vai ter horas que vai vir algo para te provar, para te colocar num outro nível, para fazer você acreditar. E daí aquilo foi tão profundo para mim quando eu fiquei pensando, porque eu ainda não tinha 40 anos. Eu ia fazer 40 anos naquele ano. Não, foi no ano depois, porque foi em 2018 que eu fui nessa palestra. Em 2019 eu ia fazer 40 anos. E eu vinha com uma dor emocional minha, e aquilo me marcou tanto, que era uma dor, uma ferida, que eu me sentia perdida. Eu me sentia que eu não conseguia desenvolver as coisas que eu tinha que desenvolver. Eu me sentia perdida no meu relacionamento, eu me sentia perdida no relacionamento com meus pais. Eu sentia que meu atrito com a minha mãe era constante, a gente chegava junto, a gente brigava. Eu amo ela, amava ela naquele momento, eu queria curar essa dor, que cada vez que ela se aproximasse de mim, eu me sentia mal, eu não sabia o porquê daquilo, eu não entendia o porquê que era essa dor que eu carregava. É uma dor que eu não sabia identificar. Mas as nossas dores, as nossas feridas, muitas vezes elas vêm lá da primeira infância que a gente teve. De algo que a gente percebeu, que a gente sentiu, que a gente vivenciou. E a gente traz isso muito forte na nossa vida. E as dores principais que carregam o ser humano e voltam para a vida para afetar a gente, elas vêm sempre em dois princípios. A da rejeição e do abandono. Você faz as coisas para não se sentir abandonada. Você suporta dores, às vezes suas, em alguns convívios que ferem os seus princípios, para evitar de se sentir sozinha. Para se sentir sempre preenchida por alguém, por algo. Você faz muitas coisas, aguenta muitas coisas, às vezes pequenas, que depois vão se transformar numa bola gigante que você não tem mais controle, que você explode, que você se desespera e que você joga tudo para cima. Porque durante muito tempo, você ficou suportando aquela dor. E aquela dor criou uma ferida em você. E cada vez mais você dá mais para os outros, esperando que as pessoas deem em troca. Que seja uma moeda. Só que essa moeda não funciona dessa forma. Porque as dores são suas. O processo é seu, como foi para mim o processo. O processo que eu passei com a minha mãe, que eu tinha uma crise sempre com ela mesma falava, por que a gente briga tanto? Eu não sabia explicar, mas era um processo que hoje eu entendo que foi para mim. Foi um presente que Deus mandou para mim, de dificuldade para eu enfrentar e ir buscar meios para isso. Talvez o processo que você sofra hoje no seu relacionamento foi justamente de você enxergar que era para você fazer algo sobre aquilo, ou para você trazer algo sobre aquela relação que fizesse a outra pessoa refletir. Porque as nossas dores são para nossa ação, não para a ação do outro. O que dói em você hoje e que você tenta controlar não é para você corrigir a vida de ninguém. Ao contrário, é para você corrigir a sua vida e trazer para você um novo rumo. Quanto maior a dor, o sofrimento, a humilhação, o processo que você está passando ou vai passar, a certeza cada vez maior que eu tenho por todos os depoimentos que eu recebo é que maior foi a bênção após essa tempestade toda passar. Mas como aguentar? Como a gente aguentar isso que dói tanto, isso que não tem respostas muitas vezes, isso que você às vezes não tem mais força, que você fica sem vontade. É tanta coisa que vai somando nesse layout chamado vida, que quando uma dor, e eu até coloquei já isso no meu Instagram e é dando os posts mais comentados, que a dor pequena que você tolera hoje vai ser algo insuportável amanhã. A dor pequena que hoje você carrega, talvez até como uma desculpa. Talvez essa dor pequena que você carrega hoje seja uma desculpa para você não dar um passo que você tem que dar. Essa dor que hoje você carrega e fala, não, isso acontece por isso, eu sou assim por isso. Talvez é o que está impedindo você de estar em outro lugar que você gostaria. A dor, enquanto você não olha ela, e daí vem uma palavra que rima com a dor, que a gente aprende desde criança. E quando a gente entende o real significado disso,
de colocar amor em tudo. Amor até na dor. Amor no momento de maior dor que você tem. Amor no momento de maior sofrimento que você tem. E agora acabei de ouvir que as crianças, que elas estão aqui no louvor, que elas estão aqui no Semana Kids, Jesus tá ecoando aqui. Não tem como não falar de quem deu a vida por amor a nós, por amor ao homem, ao perdão do que ele fez, do que ele cometeu. A dor que você carrega no coração, enquanto você não colocar o amor na frente, enquanto você não colocar a fé na frente, enquanto você não fizer algo para isso mudar na sua vida, nada vai acontecer. A dor, ela vem como um acelerador. A dor nada mais é que um presente enviado por Deus, e eu creio nisso, para você acelerar algo na sua vida. Para você tirar a bunda da cadeira, levantar e partir para a luta. Porque aquela batalha você pode ter perdido, mas a guerra não. A guerra só acaba quando Ele te chama. A nossa guerra, a nossa missão, nosso propósito de vida, ele só se mostra quando a gente segue as nossas dores com amor, entende elas, ressignifica essas dores, trata elas com carinho, entende o porquê que elas vieram naquele exato momento que tudo parece desabar ao mesmo tempo agora. Não tem momentos da sua vida que parece que tudo desabou ao mesmo tempo? Talvez veio lá 2, 3, 4, 5, 8 anos atrás, 20 anos atrás, algo que você tolerou naquele momento e foi tolerando durante anos. Foi escondendo, que nem aquele tapete, aquele cantinho de casa que você não ergue nunca porque ninguém passa. Ou você não quer nem passar perto para não olhar, que tem sujeira embaixo. Você não quer nem olhar aquele cantinho da sua casa que tá ali com teia de aranha, com fissura, com infiltração acontecendo, porque algo você vai precisar fazer sobre aquilo, senão piora. Talvez esse processo que de repente desabou tudo ao mesmo tempo agora, ele foi dando sinais há alguns tempos atrás que você não foi olhando. E não se culpe por isso. Porque talvez era justamente para você chegar nesse momento de ruptura. A dor, ela vem como um acelerador para você romper, para romper o padrão que você faz, para romper as ações que você faz, os pensamentos que você tem, a forma como você muda, lida a vida. Essa história de as pessoas mudam no amor e na dor, não, elas mudam na dor. Mas primeiro, elas colocam o amor na frente da dor. Elas entendem com amor que aquilo que está vindo para ela como desafio é um presente para elas. A dor, e eu ouvi essa semana isso do Thiago Brunet, que ninguém é testado, e eu quero compartilhar com você porque tem total sentido. Muitas vezes a gente quer mudanças na nossa vida, a gente quer mudar profissionalmente, a gente quer crescer financeiramente, a gente quer ter um relacionamento de varanda gourmet, que eu falo pra vocês aqui todos os dias. O sonho que eu tenho hoje de viver um relacionamento varanda gourmet é o meu sonho, é o meu amor que vai na frente por tudo. E eu faço disso e compartilho com vocês. Então a gente vem com todo esse intuito de querer isso, eu quero isso, Deus, me mande um relacionamento dos sonhos, me mande uma pessoa legal, me mande uma mulher bacana, me mande um homem bacana, me mande uma pessoa que eu mereça. Eu sei que eu mereço. E daí Deus faz o que com você? Quando você pede isso? Ele te manda alguém para você aprender e muito outras coisas antes de você merecer isso. Ele te manda um processo para você passar, para você realmente merecer isso. Porque a gente quer o título, mas a gente não quer passar pela corrida, pelo treinamento, pelo esforço, pela rotina contínua de acreditar. A gente não quer passar pelo perrengue de sofrimento, de tirar a gente de desconforto. A gente só quer chegar como troféu. E às vezes, quando esse troféu é acelerado, você não era para você ter aquilo naquele momento, aquilo é te tomado. Para você repensar
e recondicionar a sua vida para onde ela deve estar, onde ela deve ficar. Os meus maiores momentos de dores foram os maiores momentos da minha vida, que eu creio e acredito, e cada vez mais eu passo aqui para você, que foram as maiores transformações da minha vida. E hoje eu passo por uma outra transformação, diferente. Não pense que minha vida são flores, né? Eu estou aqui no meio da igreja, no meio do louvor das crianças, estou aqui, fazendo uma live, e que a minha vida é um mar de rosas, como as pessoas colocam no Instagram, nossa, só flores. Não, não são flores, são escolhas. São escolhas, são caminhos, são verdades que são mostradas, são desafios novos que aparecem todos os dias. Comigo, com meu parceiro, e nós somos uma só carne, com os meus filhos, com os negócios que a gente tem, com os meus familiares, porque nós temos diversos papéis. E a dor no seu papel de filha fez você ficar forte para ser uma mãe hoje. A dor no seu papel de esposa vai ser você mais forte para ser mãe e dar sequência para os seus filhos do que você acredita. A maior vantagem da dor da maternidade a gente justamente tem uma dor da maternidade, toda a responsabilidade, toda a culpa, toda a cobrança, a dor da gravidez, às vezes, lá do parto, da amamentação. Mas e o prazer de você colocar um serzinho no mundo e esse serzinho no mundo começar a falar como eles vêm agora, numa fase de 8, 7 anos, com o seu pensamento já numa direção que diz, caramba, eu estou acertando. Ou se você não está, caramba, o que eu posso ajudar eles nesse processo? Mas perceba que a culpa não é sua, porque desde de pequenos eles também vão passar por um processo assim como você passou. O que aconteceu na vida deles que foi, talvez que você ache que é culpa sua, não foi culpa sua. Você precisou passar para eles algo para eles aprenderem com uma dor também. Quando é tudo muito fácil, vai fácil também. Quando é tudo muito fácil, não é valorizado. Quando tudo é muito fácil, você não sente que aquilo você conquistou. Conquistar é desafio, é superar uma dor. Conquistar uma medalha é superar o desafio de treinar todo dia. Conquistar uma vida diferente é o desafio de você acreditar que isso é diferente. E você fazer algo para você aprender a ser diferente. A maior inversão que o ser humano faz é de querer ter as coisas antes de ser. É de querer fazer as coisas antes de ser. Não existe fórmula mágica. Existe sim um processo que hoje talvez você precise passar, precise encarar, precise olhar de frente, precise olhar pra você. Mas não é olhar apontando o dedo, viu? Não é esse convite que eu faço, não. O olhar sobre a dor, hoje, que eu te trago aqui, dessas dores e feridas emocionais, é colocar amor naquilo. É ressignificar aquilo. Essa palavra hoje todas as pessoas usam, mas o ressignificar qualquer coisa, qualquer dor na sua vida, é o que vai fazer justamente você fazer daquilo uma força e não daquilo uma trava. Porque a gente escolhe o que a gente faz com a nossa dor. Ou ela vira uma força e um acelerador, que é isso que Deus quer pra gente, ou ela vira uma trava e deixa você parado exatamente observando a vida dos outros fluir. E por que a dor justamente vem com as pessoas mais próximas? Nas coisas que mais a gente gosta, nas coisas que a gente não abre mão, nas coisas que são tão importantes pra gente. O que é mais importante pra você hoje? Seus filhos, seu esposo, seu trabalho, talvez o dinheiro que você precisa ganhar para pagar suas contas, para a vida que você quer, enfim, qualquer um tem algo que é muito importante e valioso para essa pessoa. E as dores vêm justamente aí, porque é aí que a gente se move. Quando nasce um filho, nasce uma mãe leoa, nasce um pai leão, é isso. Os nossos filhos, os nossos frutos profissionais, de relacionamento, as coisas que a gente conquista, que é o nosso
ter, elas representam tanto pra gente, né, nesse mundo que a gente vive, que quando a gente tira algo disso, é que provoca uma dor e uma ferida muito grande. Às vezes são essas mesmas pessoas que você gostaria de estar sendo apoiada, seu pai, sua mãe, seu marido, que vão apontar o dedo na sua cara e falar que você está errando, que vão ferir, que vão te magoar. Talvez a pessoa que mais você queria apoio, nesse momento está te virando as costas e está dizendo, dane-se, vire-se, ou eu te falei, vai dar errado isso, não vai por esse caminho. Mas daí você escolhe olhar para aquilo com mais dor ainda, e perceba que tudo que você foca amplia, e você não sai daquele lugar porque você continua focando em algo que não é para você focar. Quando alguém te fere, não é o fato de você dar a outra face, é para você entender que essa pessoa está te fazendo algo que é para você superar com amor sobre aquilo. Ela está te fazendo algo porque aquilo que ela está fazendo naquele exato momento, outra pessoa se fizesse não teria importância. Mas você só vai agir porque é ela que está fazendo isso. Ela é tão próxima sua, ou algo que é tão próximo seu, que você se sente tão incomodado, que é aí que você age, é aí que você se transforma, é aí que você vai buscar outras alternativas. Você vai repensar as escolhas suas, vai repensar suas ações, vai repensar os sentimentos que você nutre. Por isso que não existe pessoa que passa pela nossa vida por acaso. Não existe nada que acontece sem um propósito. Não existe nada que Deus não coloque no nosso caminho que não seja para você ir para um outro nível. Dar mais um passo. Às vezes tem momentos que são sim para você parar. Observar. Olhar. Cuidar. Acolher. Eu tô aqui no vento, minha rinite está incomodando, gente. É justamente nesses momentos que é preciso você silenciar um pouco. Silenciar a mente, silenciar o coração, silenciar o que você está vivendo nesse momento. E escolher fazer daquele momento, por mais difícil que seja, escolher fazer daquele momento o momento de virada da sua vida. Escolher fazer daquele momento o momento que você vai se orgulhar de contar que você passou por aquilo e aquilo fez você mudar a vida que você tinha até então. Um antes, AD, antes da dor, e CD, DD, né? Depois da dor. Um antes e depois. Antes da dor e depois da dor. Ou antes da dor, agora, depois com amor em relação à dor. Tem tantas coisas que eu passei e que hoje eu percebo o quanto eu superei algumas coisas na minha vida, o quanto foram coisas que talvez outras pessoas não superariam, quantas coisas que eu fui lá e não, eu vou fazer acontecer. Cada tapa que eu levei, eu disse, não é isso que Deus está me mostrando. Não é esse caminho que Deus quer para mim, de jeito nenhum. Quantas coisas eu fui adiante, dei um passo, e as pessoas duvidando desse passo, e eu fui lá e fiz. Hoje eu percebo que eu já tinha algo dentro de mim que eu não identificava o que era. Eu tinha medo, sim. Eu tinha sensação de abandono, eu tinha sensação de rejeição, eu tinha a sensação de ser uma ovelha negra aonde eu vivia. Até porque meu irmão é bem clarinho, viu, gente? Meu irmão é bem branquinho. Mas eu tinha uma sensação de não pertencer àquilo porque eu era diferente. Aquilo me doía. Porque muitos apontavam o dedo pra mim falando que eu estava errada. Que eu era a pessoa que não procurava um trabalho CLT. Que eu era a pessoa que não estudava para um concurso. Por que eu não fui fazer direito como a mãe queria? Por que eu não fui fazer um concurso público? Por que eu escolhi arquitetura, depois eu não gostava de arquitetura? Eu sempre me achava diferente disso, isso me doía demais. Eu me achava tão diferente de todos, aquilo me doía tanto, porque todo momento que a gente ia conversar sobre algo, alguém apontava o dedo pra mim. E quem apontava o dedo pra mim? Quem eu esperava que não apontasse o dedo pra mim? Meu pai, minha mãe,
meu irmão, meu marido, primeiro marido. Ele apontou tanto o dedo que eu apontei outro pra ele. Mas não sem respeito, viu? Eu só mandei ele pra outra direção. Siga seu rumo. Siga seu rumo, siga sua vida. Mas aquela dor foi tão necessária para eu entender o que estava escrito, que estava planejado, que estava projetado. O que já estava pronto e que eu estava passando por um processo. Que todo o processo era necessário naquele exato momento. Desde os meus 15, dos meus 18, dos meus 20 e poucos anos, dos meus 27 anos quando eu me separei. Depois, quando eu tive 32, quando eu conheci meu marido, e hoje vai fazer 10 anos esse ano de casado com ele. E a gente quase se separou 7 anos depois. Esses grandes ciclos na nossa vida, que trazem muita dor e muito sofrimento, que ferem a nossa alma, ferem o nosso espírito, ferem os nossos princípios, eles são apenas construtores de uma pessoa mais forte, de uma pessoa vencedora, de uma pessoa que vai lá e vai superar, de uma pessoa que vai lá e daqui a um ano vai dizer: Márcia, aquele dia que você falou aquilo, eu estava passando exatamente por aquele desafio. Seja na minha área de vida profissional, seja na minha área familiar, seja com um parente meu, seja com meu pai, com a minha mãe. Eu queria tanto mudar e não conseguia mudar, só conseguia me ver naquele emaranhado que eu não sabia sair daquilo. E daí você começa a olhar isso com amor, porque isso te liberta. Liberta você de você querer pertencer em cima daquela situação, como se aquilo fizesse parte de você. O seu passado não define seu futuro. A sua história, tudo o que você passou, todas as dores, tropeços, altos e baixos da sua vida, não definem a sua trajetória daqui pra frente. Vai definir exatamente a atitude que você vai ter a partir de hoje. Quando você olhar para essa dor, olhar para esse desafio, olhar para esse sofrimento, olhar para essa mudança que está sendo empurrada na sua vida e vem. Eu aceito, eu descanso, eu entrego, eu confio, eu agradeço, eu dou glória que isso está vindo para mim por um motivo único, para que eu seja feliz. Para que eu reconstrua, para que eu marque a minha geração e as futuras gerações. Que eu traga para a vida da minha família, do meu sistema, das pessoas que darão continuidade, dos meus filhos, dos meus netos, que aquela decisão que a vovó Márcia tomou em 2022 de fazer a live no dia 7/7/2022 às 8h57 era por um propósito que ela acreditou. Quando ela disse não para as dores que ela sentia. Quando ela olhou para as dores que ela sentia e falou: tá tudo bem, vocês me ajudaram até aqui. A partir daqui, eu escolho fazer diferente. Não existe algo que a gente não possa superar. Não existe algo que não seja por uma recompensa maior. Não existe algo que não esteja projetado de forma que você hoje não entenda nada, só sinta dor, angústia, sofrimento, ansiedade. Mas quando você olha com o passar do tempo que aquilo te deu outra coisa, que foi uma troca, você passou por aquele processo, passou, superou, te tornou mais forte e você ganhou uma recompensa. Foi assim. Quando eu superei, nós começamos a superar a nossa quase separação de junho, que foi o auge da nossa crise conjugal, de 2020. Quando em agosto a gente sentou para almoçar, travou aqui, voltou. E eu e ele naquele olhar de um olhando para o outro, só nós dois na mesa, e a gente olhou. Vamos ter mais um filho? Você não acha que falta alguém? Naquele momento que a gente olhou um para o outro e os dois concordaram que faltava mais um, os dois tiveram a mesma
sensação, o mesmo sentimento. Se for da vontade do Criador, será o nosso presente da nossa reconciliação. Se o que a gente fez pelo nosso casamento, pela restauração que a gente teve no nosso casamento, de ele sair de casa no dia 16 de março de 2020, no dia que foi decretado o lockdown, pra gente... Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses depois, a gente está sentado à mesa falando de um terceiro filho. Falando que se fosse da permissão e da vontade de Deus, por presente ao que tinha acontecido com a gente, isso iria acontecer. Eu lembro que isso foi na data do dia 28 de agosto. A gente tinha uma consulta marcada com a médica. Eu tinha um DIU. E ainda falei pra ele, mas alguma coisa a gente precisa fazer, porque eu não vou fazer nenhum tratamento. Eu tenho 41 anos. Eu não quero fazer nenhum tratamento hormonal, nenhum tipo de estímulo de ovulação, nem nada. E eu já tinha um problema de ovário policístico desde a primeira gravidez. Eu disse, eu não vou fazer nada. Se for da vontade de Deus, eu tiro esse DIU e ele vem. E foi. Eu tirei o DIU. No primeiro ciclo eu engravidei. No primeiro mês eu engravidei. E hoje o nosso pequeno já fez 1 aninho. E é a maior alegria e a maior bênção da nossa vida. E é a prova do que o nosso maior sofrimento que a gente passou, a reconstrução da nossa fé, que a minha maior dor do meu casamento foi a minha fé, foi exercer a minha fé. E por isso que eu trago para você isso hoje. O amor que você precisa colocar na frente da sua dor é a fé que vai te fortalecer e conduzir você a ficar nesse lugar, no amor e não da dor. Para tudo existe um propósito. Inclusive, se você está aqui hoje, é porque existe algo que você precisa lapidar para você se tornar um diamante. É isso que eu acredito. É isso que eu creio que é possível, sim, a gente reconstruir qualquer coisa da nossa vida. E não existe coisa mais preciosa do que não reconstruir a nossa fé. Quando a gente reconstrói a nossa fé, a gente fica em paz. A gente fica em paz com a nossa missão, paz com o nosso propósito, paz com o nosso espírito. E não existe nada, nem valor nenhum que pague a sua paz espiritual, a sua paz, a sua conexão com Deus. Não existe. Você pode ter o que você tiver, se você tiver isso vai te dar força, vai te dar gás, vai te dar combustível para superar qualquer dor. Agora, se te tirar isso, você não tem nada. Eu descobri que eu não tinha nada e eu fui atrás para ter tudo.